Você aí deve estar se perguntando o que diabos seria um país secreto? Bom, eles nada mais são do que países sem reconhecimento ou países com reconhecimento limitado. Esses países existem fisicamente, mas não são aceitos como um Estado pela comunidade internacional por diversos fatores, sendo eles políticos, étnicos e até religiosos. Eu costumo chamar eles de países secretos, já que são ignorados pelo resto do mundo, não sendo nem desenhados em mapas mundi e nem participantes de confraternizações mundiais. Aqui vou listar apenas 7 desses países secretos ou países sem reconhecimento. Antes do vídeo começar, já peço que deixe seu like, inscreva-se no canal, que isso ajuda muito, siga a página oficial no Instagram e sem mais delongas, comecemos com o vídeo. A República da Somalilândia é um país localizado no continente africano, possui uma área de 137 mil km² e uma população de 3 milhões e 508 mil habitantes. O país declarou sua independência da Somália em 18 de maio de 1991 e desde então nunca foi reconhecido por nenhum país ou organização internacional. A Somália atualmente vive numa guerra civil e várias regiões do país não são controladas pelo governo, mas sim por facções rebeldes. Por isso, a Somália nunca investiu em uma campanha para reconquistar a Somalilândia, já que eles nem sequer conseguem controlar o próprio território. Ao contrário disso, a Somalilândia é um país bastante estável e democrático, sem contar que os conflitos civis são praticamente nulos. A região não chega a ser rica e próspera, mas é bem melhor do que o caos que vive a atual Somália. O motivo pela qual nenhum país do mundo reconhece a independência da Somalilândia é que a ONU e os países vizinhos têm medo que isso encoraje outras regiões conflituosas da África a declararem suas independências, causando uma espécie de efeito dominó. Nós todos sabemos que a África já tem problemas demais, e isso só pioraria a situação atual dos países. Mesmo assim, a Somalilândia conta com várias embaixadas na sua capital, que não tem um caráter oficial, apenas representativo. Alguns até chegam a afirmar que a Somalilândia deveria ser reconhecida como o governo oficial da Somália. Apesar de todos esses pormenores, a Somalilândia é sem dúvida um oásis perto do que vivem outros países do continente africano. A República da China, mais conhecida como Taiwan, é um país asiático de 35.980 km² e uma população de 23 milhões e 577 mil habitantes. O Taiwan não reclama ser um país, mas sim o verdadeiro governo da China. Isso tudo começa na Guerra Civil da China dos anos 40, entre comunistas e nacionalistas. Os comunistas ganharam a guerra e o governo nacionalista fugiu para a ilha de Taiwan, onde estabeleceu um governo rebelde contra a recém-instalada China Popular. Até os dias de hoje, o Taiwan reclama ser o legítimo governo da China continental e exige o reconhecimento disso, assim como a China reclama a ilha como parte de seu território. Ao contrário da China Popular, que possui um governo bastante autoritário e repressor, o Taiwan desfruta de altos graus de democracia, liberdade de expressão e respeito aos direitos humanos. E apesar de não ser reconhecido oficialmente, o Taiwan possui várias embaixadas de vários países do mundo todo, inclusive do Brasil. Porém, essas embaixadas têm um caráter mais representativo e simbólico, assim como a Somalilândia antes citada. De uns tempos para cá, alguns dissidentes do Taiwan começaram a pensar na ideia de abandonar as reclamações de ser o governo legítimo da China, optando por ser um país independente e totalmente desassociado da China continental. E apesar de nem todos no país concordarem com essa ideia, o atual governo é bastante adepto desse pensamento, e quem sabe daqui a alguns anos o Taiwan possa ser considerado um país novo e dessa vez reconhecido por todo o mundo. A República Saharaui Árabe Democrática é um país cujo governo está em exílio, mas que reclama a região do Saara Ocidental, atualmente ocupado pelo Marrocos. O país foi durante anos uma colônia da Espanha, que abandonou a zona em 1975, porém logo depois a Mauritânia ocupou a zona até 1979. Logo depois, o Marrocos ocupou a região e enfrentou bastante resistência dos nativos, que através do grupo nacionalista Frente Polisário enfrentaram uma sangrenta guerra que já dura anos. O conflito até hoje não está resolvido. Mesmo assim, a terra do Saara Ocidental foi dividida em duas,
a região ocupada pelo Marrocos e a região ocupada pelo povo sarauí. Atualmente, apenas 84 países membros da ONU reconhecem a soberania sarauí sobre o território, incluindo países da União Africana. Em contrapartida, países da Liga Árabe reconhecem o Saara Ocidental como parte do Marrocos. A região habitada pelo povo sarauí é bastante inóspita. As pessoas de lá sobrevivem basicamente da ajuda de ONGs e missões humanitárias da ONU. Inclusive, a própria ONU determinou há alguns anos que um referendo deveria ser feito logo, onde os sarauís irão decidir se ficam independentes ou se tornam uma província do Marrocos. Porém, até hoje não se tem uma data certa para esse referendo acontecer. Enquanto isso, o povo da região sofre com a fome, doenças e constantes ataques dos invasores. O país também carece de infraestrutura e de problemas com a água, que é muito escassa. Mesmo assim, os sarauís lutam persistentemente pelo reconhecimento da independência até os dias atuais. Você acha que algum dia poderá existir um país chamado Saara Ocidental, mas totalmente livre e independente? Coloque nos comentários. A República do Kosovo é um país da região dos Balcãs, na Europa. Conta com um território de 10.887 km² e uma população de 1.809.000 habitantes. O Kosovo foi durante anos uma parte integrante da Sérvia, ainda nas épocas que o país estava sob o domínio da Iugoslávia. Entretanto, a região é altamente habitada pela etnia dos albaneses muçulmanos, ao contrário da etnia dos sérvios ortodoxos, que são a maioria na Sérvia. Um grande movimento para a independência começou ainda nos anos 90, mas foi duramente reprimido pela Sérvia do ditador Slobodan Milošević. A Guerra do Kosovo aconteceu entre 1998 e 1999, ceifando a vida de várias pessoas. Porém, muitos anos depois, o Kosovo declarou sua independência em 17 de fevereiro de 2008, sendo reconhecido por 96 países membros da ONU e aliados dos Estados Unidos. Em contrapartida, países aliados da Rússia, que é uma grande aliada da Sérvia, consideram o Kosovo como território sérvio. Ainda assim, a região tem um governo próprio, sob a proteção da ONU. E apesar do Kosovo ser considerado o menor país em IDH e PIB da Europa, ainda assim teria muito potencial como Estado independente que todos os habitantes esperam ser um dia. A República da Abecásia é um país da região do Cáucaso. Conta com um território de 8.000 km² e uma população de 242.862 habitantes. O país foi durante séculos uma parte histórica da Geórgia, com a mesma sendo dominada pelo Império Russo e depois pela União Soviética. Apenas depois do fim do Império Comunista, uma grande guerra começou pela independência da Abecásia do resto da Geórgia. A guerra foi inicialmente vencida pela Geórgia, mas anos depois, uma nova revolta declarou a independência em 12 de outubro de 1999 com apoio da Rússia. O país é reconhecido pela Rússia e alguns aliados, como a Venezuela e a Síria, além de outros 3 estados não membros da ONU. A Abecásia vive praticamente como um protetorado russo, e o governo é um fantoche de Vladimir Putin, em um tipo de vingança contra a Geórgia e seu alinhamento com o Ocidente. E apesar de ter feito parte da Geórgia por tanto tempo, a Abecásia possui uma língua e uma cultura muito característica e diferente da georgiana. O povo no geral apoia a independência de seu país, mesmo que alguns sejam contra o domínio político da Rússia. A República Turca do Chipre do Norte é um estado localizado ao norte da ilha do Chipre. Conta com uma área de 335.000 km² e uma população de 374.000 habitantes. A história desse país vem de séculos, quando a ilha do Chipre era dominada pelos gregos. Porém, no século XVI, os otomanos dominaram a região, estabelecendo populações turcas em toda a ilha. No século XIX, a ilha foi ocupada pelos britânicos e logo depois pela Grécia. Apenas em 1960, a ilha alcançou sua independência como a República do Chipre. Porém, o governo desse país era dominado por cipriotas gregos, que excluíam e segregavam a população cipriota turca. Devido a essa questão étnica, o norte, que era habitado em sua maioria por turcos, declarou a independência em 15 de novembro de 1983, sendo reconhecido apenas pela Turquia.
Em alguns momentos, o Sul e o Norte quase entraram numa guerra civil, que foram apaziguados graças a ações da ONU. A ONU também tentou reunificar a ilha através de tratados de paz entre ambas as partes, coisa que nunca aconteceu. Devido à inimizade dos dois países, uma grande muralha foi feita em Nicócia, a maior capital da ilha, separando a parte grega e a parte turca, bem ao estilo do Muro de Berlim. Na atualidade, o Chipre do Norte continua sendo reconhecido unicamente pela Turquia, enquanto o Chipre do Sul é reconhecido por praticamente todo mundo. Isso também gera muitas desavenças entre populações turcas e gregas. Você acha que algum dia essas ilhas poderão se reunificar? Coloque nos comentários. A República Moldava da Transnistria é um estado localizado entre a Ucrânia e a Moldávia. Conta com uma área de 4.163 km² e uma população de apenas 469 mil habitantes. A república foi parte histórica da Moldávia e declarou sua independência em 2 de setembro de 1990. O país é reconhecido apenas por outros 3 estados não membros da ONU, enquanto o resto do mundo considera a região como uma parte rebelde da Moldávia. A Transnistria tem uma cultura e uma língua bastante ligada com a Rússia e a Ucrânia, tendo pouco a ver com a Moldávia graças ao processo de russificação da região na era de Stalin. Atualmente é um dos 5 últimos países declaradamente comunistas, tendo um governo bastante autoritário e sendo um país muito pobre e subdesenvolvido. A ONU e a União Europeia consideram o caso da Transnistria como um conflito congelado, já que no passado aconteceu uma guerra com a Moldávia para anexar a região. Alguns analistas também afirmam que o país poderia se unir à Rússia em caso desta conseguir dominar a Ucrânia na atual guerra que está acontecendo, fazendo com que eles finalmente consigam o tão anseiado reconhecimento. Você acha que isso seria possível? Coloque nos comentários. E é isso, pessoal, lembrando que o canal tá só no começo, então se você puder deixar o like eu já agradeço muito, e siga também a página oficial no Instagram e compartilhe com seus amigos. Sem mais delongas, me despeço e até a próxima.